Sim, isso é bastante interessante. Essa teoria de. Não é teoria, gente, é as questões do estilo de aprendizagem, tá? As teorias que a gente tem, quando falo teoria, são os estudos. Os estudos que a gente tem sobre estilo de aprendizagem, eles sugerem que as crianças podem ter preferências. Não a preferência como azul ou rosa. Eita, lembrou do negócio aqui. Ou, desculpa. Como sorvete de castanha, sorvete de chocolate, de creme ou chocolate. Não esse tipo de preferências, mas preferências pré-configuradas. Que eu sempre entendo o cérebro como um código de programação, onde a gente põe as informações prévias durante a gestação. Mas isso é outra história, são as minhas teorias malucas. Mas voltando para o estilo de aprendizagem, vocês já perceberam que eu sou minha volta e vai, volta e vai, por isso que eu acho que eu tenho o meu estilo de hiperfoco ali, mas vamos lá. O estilo de aprendizagem, eles sugerem que as crianças podem ter preferências diferentemente de maneiras como elas podem absorver as informações. Elas podem ter preferências na maneira como elas podem absorver essas e processam essas informações. Eu vou ter alguns exemplos aqui dos 4 tipos de aprendizagem que a gente tem comumente discutido: o visual, o auditivo, o sinestésico e o escritor. Quando fala de escritor, é escritor/leitor. É aquele que tem contato com letrinhas, tá? Vamos lá. O primeiro estilo é o visual. Quais são as características? Crianças que aprendem melhor através das imagens, gráficos e cores. Exemplos: usar atividade como os cartazes coloridos, gráficos, diagramas, apresentar essas informações para apresentar informações mais importantes. Pode ser pode ser útil para poder aprender alguns conceitos, como, por exemplo, o ciclo da água ou países em um mapa. 2. O segundo vai ser o estilo auditivo. Quais são as características? Crianças auditivas, elas podem apresentar melhor absorção através da fala, da audição. Por exemplo, a leitura em voz alta, debates na sala de aula. Debates na sala de aula, eu era uma dessas. Eu era uma dessas na escola, que só debatia as coisas de sala de aula, e adorava um trabalho na frente. As gravações de áudio, outra coisa que eu fazia na faculdade. As gravações de áudio também eram úteis, porque eu gravava e em casa eu ficava lendo, ouvindo. E agora, como eu solto muito podcast, eu dou-lhe no podcast. E o estilo, nós temos também o estilo sinestésico. O sinestésico, ele é particularmente um desafio para quem estuda ou estudou EAD. Porque o sinestésico, ele é aquela criança que adora uma educação física. Ele aprende melhor através das experiências práticas, aquele que vai gostar do o experimento de ciências, possivelmente aquele aluno que vai gostar de fazer as aulas de cookies dentro das aulas de culinária, é o aluno que vai gostar muito é um dos alunos que vai gostar da feira de ciência, é o aluno que vai desmontar a bicicleta, é o aluno que vai desmontar o celular, é aquele aluno que vai desmontar o ventilador para entender como é que ele funciona e principalmente aquele que vai gostar do movimento físico, de estar andando dentro da sala de aula.
E as atividades que mais vão ser mais legais para eles, eu acho que eu já disse todos, são jogos, simulação, aprendizagem de manipulação de objetos, de experimentos científicos, por exemplo, aprender sobre geometria, pegando os blocos de construções, brincando de engenharia com Legos. O estilo leitor, eu já não preciso dizer, porque ele sim já tem muito, já diz por si só. Ele é a característica que prefere a leitura e a escrita como principal método. Quando eu falo principal, é porque ele vai utilizar todos os outros, que eu já falei, mas ele é o principal. É aquele tipo de aluno que eu também já passei por essa fase, de eu só aprender quando... Na verdade, eu só aprender não. Eu consegui absorver uma grande quantidade de conteúdo na faculdade e no pré-vestibular, de eu estar escrevendo. Outros momentos eu usei outras formas, mas foi de acordo com a minha época, não foi de acordo com a minha necessidade corporal. Por isso que eu acho ali, como falei lá no início, é algo pré-configurada, ou pode ser também algo mais de acordo com o ambiente que eu posso estar inserido. Enfim, são outras minhas teorias que eu não vou trazer para cá para não me alongar mais. Mas ele é aquele aluno que vai gostar de leitura de livros, é aquele aluno que vai gostar de ler, é o aluno que vai preferir os resumos, é aquele aluno que vai gostar de colorir, fazer aquela limpeza na papelaria, que vocês sabem o que eu tô falando, que é post-it, que é post-it, é a canetinha, é o marcador de texto, são os títulos bem decorados, os resumos, a produção de redação, resolução de problemas por escrito, alô, advogados, atividades que envolvem a criação de histórias, elaboração de documentos e argumentos, já entenderam? E também podem se utilizar um pouco mais, ser mais eficazes. E são os alunos que geralmente vão fazer muito porquês, tá? Então, é importante lembrar que muitas dessas crianças podem ter uma combinação de estilos. E esse estilo de aprendizagem, que de acordo com as preferências, pode mudar de acordo com o tempo. Adaptar esses tipos de atividade de ensino para incluir uma variedade pode muito beneficiar a diversidade de aprendizagem e absorção de uma sala de aula. No entanto, aplicar essas atividades para 28 alunos, 30 alunos, 40 alunos, simultaneamente, a gente vai ter uma falha de erro muito grande. Por isso, eu sempre falo, acompanhamento acadêmico, acompanhamento estudantil nunca é demais. Seja mãe, seja pai, seja tios, sejam famílias e avós, sempre esteja atento para ver qual é o tipo de habilidade que o seu filho tem, seu aluno tem. Corta aqui que eu vou fazer. O estilo visual vai ser aquele aluno que também vai gostar de fazer o estilo. Esse aluno do estilo visual, complementação, ele também vai considerar utilizar tablet, ele vai considerar utilizar... Nós estamos falando de uma atividade de uma década onde o computador, o netbook, o tablet e o iPad estão dentro da sala de aula. Por favor, pessoal, vamos ser realistas. Ele vai utilizar diagramas, ele vai utilizar gráficos, ele vai utilizar Excel, ele vai utilizar o Excel para utilizar gráficos, tá? Tenham um pouquinho de noção sobre isso, porque muitas pessoas dizem, mas são dados, são gráficos também.
diagramas, para poder pegar esses dados geográficos, geralmente muito interessantes. Eles vão utilizar imagens, vão desenhar, eles vão aprender com filmes, eles vão aprender com séries, eles vão aprender com TikTok. E eles vão absorver conteúdo. O estilo auditivo, complementação. Geralmente vai ser aquele aluno fofoqueiro que vai que vai apreciar a aula de história de uma forma que o professor vinha contar de forma engraçada, de forma que ele venha associar isso de forma positiva. Geralmente ele não escreve, mas não significa que ele não aprenda. Ele só não tem a disposição / necessidade de escrever, uma vez que ele já aprendeu a absorção de conteúdo. Esse é um grande problema quando os professores dão visto na escola por caderno. Isso não significa que o professor está errado, e não significa também que o aluno não está aprendendo. Só uma questão de não estamos alinhados no processo de absorção de conhecimento. No caso, o aluno e professor não estão alinhados. E ele vai ser o aluno, geralmente, que vai falar mais e vai ser o engraçadinho da sala. Eu falo isso de acordo com as minhas estatísticas, que não são oficiais. E que vai ser o que mais vai argumentar, que mais vai... Eu vou trazer um exemplozinho aqui, que eu estava trazendo uma historinha, onde eu estava fazendo uma introdução para um código, onde havia um... Introdução de um código. Vamos lá, abre aspas. Era uma vez um alienígena estava passando pela Terra. Ele tinha um relógio igual ao do Ben 10. Isso numa turma de alunos de 8 a 12 anos, tá? Tinham 4 alunos aí, online. E aí todos tinham o microfone liberto e tudo mais. E ele passou por uma turbulência e perdeu... E nessa turbulência perdeu o... E passando por uma turbulência, perdeu o relógio. E aí ele teve que... Aí o alienígena teve que descer para poder procurar o seu relógio. Quando ele encontrou, estava quebrado. Vamos ajudar o alienígena a fazer um novo relógio? Mas que tipo de relógio? É um relógio que converte horas em idade. Que esse é um jeito que ele vai poder se identificar de quantos anos de idade ele tem. Todo mundo foi conectando na atividade e o aluno, professora, isso não pode ser verdade. E eu, como assim? Não, isso não pode ser verdade. Se tivesse ele feito uma turbulência, a força gravitacional com certeza não teria nenhuma partícula desse relógio. Consequentemente, nenhuma partícula do vidro quebrado da nave espacial. Isso não faz sentido. Gente, isso... Eu fiquei sem fala, até hoje eu fiquei sem fala lembrada disso. Eu fico, ok, eu falei, você acabou com o meu argumento. Eu disse, você acabou com o meu argumento, com a minha introdução. Você tem uma teoria? Ele, não tenho uma teoria. Tudo bem, vamos pra atividade? Vamos.
Gente, eu tive que dar um espaço para ele poder me trazer uma teoria, porque se eu trouxesse uma contra-argumentação, consequentemente, eu teria um advogado no meio, um aluno advogado no meio da aula me trazendo argumentos geoespaciais de que essas argumentações não estavam sendo válidas. Não é nenhuma derrota, mas sim um fato de que eu não considero uma derrota, eu não considero mais um fato de que eu tenho que estar alinhado sempre aos ao meu, aos 4 tipos de aprendizado. Eu sei que tem mais, mas esses são os 4 teóricos, sim, os 4 comprovados. Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar com figuras aqui, eu tenho que estar sendo a tia do papel escrevendo, eu tenho que estar sendo a tia do que faz gráfico, do que faz mapa mental. Eu tenho que estar. Porque isso faz de mim uma professora um pouco mais preparada. Quando eu falo um pouco mais preparada, é porque sempre tem um pouco mais para surpreender a gente.